Boa noite. Boa noite, Adelino, Carlos, Tiago, Vanessa, Vicente, Vitor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Ok, vou reduzir um pouquinho, deve ser o volume que está muito alto aqui. Veja se assim ficou um pouco melhor, porque quando satura fica complicado mesmo o áudio. Melhor agora, Adelino? Embolando, como é que tá? Ok. É porque estava com o microfone muito saturado, aí fica ruim mesmo. Começa a estourar o áudio, né? Ok, então vamos lá. 19 horas, 2 minutos. Vamos iniciar nosso workshop aí. A intenção nossa aqui é discutir como que será a nossa pauta, né? E vocês conhecerem como é a ferramenta, o nosso estilo também de aula, né? A gente trocar algumas ideias aí de como que será o andamento do curso que começa no dia 10, na segunda-feira. Bom, antes de mais nada, meu nome é Atos, né? Tenho formação acadêmica aí como tecnólogo em manutenção, em telecomunicações. É, Sou pós-graduado em segurança de redes, fazendo mestrado. Também escrevi já alguns livros, entre eles o publicado é Administração de Servidores Linux, né? É um livro que já está publicado, por agora já deve sair mais um livro que será com ênfase em rede, no que diz respeito a redes de alta velocidade, né? Big Data e grandes massas de dados, né? Já atuo na área há mais de 30 anos como administrador de redes, desenvolvimento alguma coisa, né? Mas assim, sempre focado mais em cima das plataformas Unix e Linux, né? Lógico que não tem como no Brasil você não conhecer o Windows, né? Não conhecer as outras plataformas, né? E nesse período aí de 30 anos a gente passou por algumas plataformas bem diferentes, como Virtuos, Novell quando era um sistema operacional, LAN Manager e aí vai, né? Tem uma bagagem aí de algumas outras plataformas que nós vimos também. Comecei como mainframes, né? Comecei nessa área como mainframes, trabalhava com os equipamentos da ABC, Burroughs. Como professor, tem aí já uns 16, 17 anos que eu estou lecionando, né? Coloco 15 anos, mas tenho nessa fase de 17 anos. Sempre relacionada, né? As cadeiras que eu ministro são relacionadas à nossa área. Então, sistemas operacionais, infraestrutura de rede, banco de dados, sempre com foco na administração, né? O banco de dados aqui é mais afastado um pouco do nosso dia a dia, mas hoje eu creio que todo mundo tem que ter algum conhecimento aí em cima de SQL, né? Porque o mercado exige isso, né? Você não precisa ser um DBA, mas tem que ter algum conhecimento em cima de bancos de dados, né? Bom, esse aí, o primeiro ali é o livro, né? Administração de Servidores Linux. Esse curso será baseado também nele, né? Não será só nele. Eu também coloco bastante coisa do livro Programação em Shell, né? Que nós vamos ter aí 2 aulas de programação em Shell.
essa parte é baseada no livro do Júlio Neves. Bom, fizemos pesquisas aí para todo lado, mas essas são as que mais eu aproveitei para a gente poder criar esse nosso curso, né? Que são o The Linux Documentation Project, certificações Linux, né? Vocês vão ver que durante o curso eu sempre que possível dou alguma pincelada para aqueles que se interessam, né? Aquele pessoal aí que vai querer fazer uma certificação Linux, então eu sempre dou algum toque, né? O que é interessante, o que não é. Aqui na sala tem alguém com interesse em fazer uma certificação, tirar a certificação Linux? Ok. É bem interessante, né? Hoje o mercado está começando a espichar o olho, né? A dar valor, né? Para essas certificações, para ser um diferencial no seu currículo. Então, nós vamos dar um pouco de ênfase aí às questões, né? Que sempre caem, né? Esse curso nosso, a gente vai focar mais na LPI 2 do que na 1, mas é lógico, né, que a gente tem que também passar pela 1 aí e mostrar alguma coisa deles, né, porque é um curso de introdução, né, ao CentOS. Então nós vamos ver alguma coisa mais a fundo, mas a intenção é mais para uma introdução. Lógico que como hoje o Linux é bem mais simples, né, a gente não precisa de ficar no beabá o tempo todo. Eu vou sempre estar colocando coisas relacionadas ao conhecimento que vocês tenham, tá? Sempre tentar fazer um paralelo. Então, quando eu estiver mostrando uma coisa nova, né, algum novo comando ou algo assim, se for possível fazer um paralelo com o Windows, eu vou tentar fazer um paralelo para sempre ficar mais claro para vocês, tá? Aí também entra o Moving to Linux, né, e o Guia de Administração Linux da Novatec aí. São livros também que nós demos uma pincelada para poder preparar o nosso curso, ok? Quanto à ementa? A ementa, vocês devem ter visto no site, né? É uma ementa bem apertada, né? Nós vamos ter aí 15 dias de aula, né? Então é bem apertado para a gente ver tudo, mas é possível, nós vamos conseguir ver. Tem um toque que eu gosto sempre de falar com o pessoal, anotem e prestem atenção, tá? Porque depois as aulas são gravadas e você vai poder ver e rever a aula. Então, enquanto nós estamos aqui online juntos, é legal para vocês tirarem dúvidas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma demonstração. Você presta atenção nessa demonstração, faz as anotações, depois você exercita para a gente, caso tenha dúvida, você levanta na aula seguinte e a gente mata a dúvida lá. O Adelino tem uma pergunta aqui, Atos, desculpe interromper, não sei se para os outros participantes o som está ok, mas para mim, em alguns momentos, a voz diminui o volume, mas dá para entender, porém com esforço. Bom, dá uma olhadinha aí no link seu, até para dar um toque para a turma aí, assim, a infra que nós temos aqui, assim, nós vamos, só se for por um grande azar mesmo, tem alguma dor de cabeça, nós temos uma infra aqui muito boa, são 2 links, caso o link principal dê qualquer problema, a gente faz o balanceamento, joga para o outro link, para o link de backup. Então nós nunca tivemos aí problema com aula por conta de link. Equipamentos também, assim, nós temos uma série de equipamentos. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas formas que a gente faz a demonstração na aula. Então, por exemplo, tem equipamento com chain, né, onde a gente faz a virtualização. Pode ser feita virtualização em cima de outro equipamento com Windows, aí dentro do VMware.
temos equipamentos também só com o CentOS instalado. Então assim, tanto pode ser virtual ou não. No caso nosso aqui, nós vamos fazer em cima de máquinas virtuais que estarão instaladas no Shen, né? Então, isso facilita para a gente, para poder mostrar para vocês aqui no desktop, na hora que a gente estiver compartilhando o desktop, né? Isso aí vai ficar bem mais tranquilo. Então, assim, isso é com relação a hardware, a links, né? Então, é isso. Nós temos uma estrutura bem legal aqui para não termos dor de cabeça. Bom, quanto à ementa, a ementa nossa começa aí com uma introdução, né, ao que é o GNU Linux, né, as distribuições, né, que tem no mercado. Então nós vamos dar uma pincelada e ver o que é mais interessante em cada um, quais são as vantagens e às vezes também as desvantagens, né, de uma ou outra distribuição, né. Vamos fazer a instalação do CentOS. Essa instalação será praticamente nossa primeira aula, tá? Será ela, por quê? Porque nela eu vou detalhar passo a passo cada um das telas, né? Para que a gente tenha, em cima desse detalhamento, vai sair uma série de matérias que nós vamos ver durante o curso. Então eu quero deixar bem claro cada um dos passos para que a gente já mate boa parte das dúvidas aí. Então quando a gente tiver, por exemplo, fazendo introdução de rede, a gente já vai ter visto alguma coisa nessa instalação, na explicação da instalação, tá? Então assim, será muito bem detalhada essa parte, ok? Isso aí é sempre assim, os alunos sempre gostam muito porque tira muita dúvida que eles tinham, né? Como que é isso? O que é esse tipo de partição? O que é essa forma de conectar? E assim vai, né? Nós vamos ver todas as opções ali. Comandos úteis de linha de comando, né? Esses comandos aí nós vamos não só ver nesse tópico, mas durante toda a aula, né? Além do que está no tópico, eu também gosto de sempre tentar atender ao máximo aí a demanda de cada um, né? Então, às vezes você tem uma necessidade na sua empresa, levanta, a gente vê se tem algum comando, alguma forma de resolver mais fácil, né? Então, isso aí também não é só numa aula, durante todo o curso eu quero que haja bastante interação de todo mundo aí para a gente ter um curso bem tranquilo, bem interessante para todo mundo, né? Sistema de arquivos e diretórios também é mais um tópico que a gente vai ter dado uma passada na instalação de CentOS, né? Então, como é distribuído os diretórios e os arquivos no Linux, quais são os tipos de file system que nós temos, né? Nós temos aí uma série de file system, cada um com uma especificação, né? Cada um com uma virtude maior, vamos dizer assim, né? Conhecendo a documentação, também para quem está começando aí é muito interessante. Nós vamos ver como que a gente consegue tirar o máximo tanto da documentação interna, também na internet, né? As pesquisas aí que você pode fazer na internet. Editores de texto, então nós vamos ver editores mais simples como o Nano, Joy, VI, né? Que assim, são ferramentas que você usa no dia a dia, tá? De administração de redes. Você tem que conhecer um editor, né? Então, vou dar uma passada em todos esses três aí para que a gente possa eleger, né, aquele que seja mais tranquilo para vocês. Introdução a redes. Então, vamos passar aí por conceitos básicos de rede até a configuração de um servidor, né? Então, uma coisa que eu sempre faço nos meus cursos, gente, nós trabalhamos no prompt, tá? Nós não vamos ficar trabalhando em interface gráfica ou semigráfica. Por quê? Porque eu preciso que vocês conheçam como a coisa acontece no prompt. Se você entender como um comando, como se configura no prompt, você consegue fazer em qualquer distribuição.
Então, que seja CentOS, Ubuntu, Debian, o que for, né? Quando você aprende a fazer no prompt, você tem o conceito de como fazer em qualquer outra distribuição. Então, nós vamos trabalhar bastante aí no prompt. Manipulação de hardware e dispositivos. Então, como carregar drivers, compilação de drivers no kernel, né? Isso também nós vamos dar uma estudar de como que a gente faz isso, né? Essa jogada super interessante, né? Que é uma das grandes vantagens do Linux, que em relação ao que tinha naquela época, né? Que era, por exemplo, um SCO, Xenix, Unix, que eles tinham um kernel muito grande, né? E na hora que você precisava de reinicializar um servidor, demorava demais. O Linux veio com um conceito de módulos, né? Nós vamos ver esses conceitos de módulos que fazem com que o kernel só carregue um módulo caso ele precise, diferente do que era na época, né? Administração de usuários, né? Lógico que a gente tem que aprender isso, criar usuário, permissão para o usuário, né? Administração do shell, né? Então, o tempo todo, como eu disse, assim, o tempo todo não, 90% do nosso curso será no shell, então nós vamos ver tudo de administração no shell. Compactadores, empacotadores e procedimentos de backup, nós vamos também ver aí essas ferramentas, né? Compactadores, a turma aí já conhece até alguns, com certeza, né? Um zip, rar, né? Já conhece alguns. Nós vamos conhecer mais alguns e alguns truques que nós podemos fazer, né, para que fique mais fácil de gerar um backup, por exemplo, né? Então, vamos montar um script de backup. Vocês vão ver aí, apesar da aula de script ser mais à frente, mas quando a gente chegar na aula de script, vocês já vão ter feito alguns scripts já, né? E o backup é um desses que a gente tem que dominar uma linguagem, né, de script shell para fazer um backup, a gente entender o passo a passo disso, e isso vai ser de uma forma tão tranquila, sabe, que qualquer um que esteja ficando assim, não, shell é uma coisa de outro mundo, não é. É uma coisa simples se você entender, né, desses comandos no prompt, né, porque o shell nada mais é do que o comando executado dentro de um roteiro, né. Então nós vamos ver como é simples de desenvolver aplicativos em cima de shell script, né. Agendamento de tarefas, então nós vamos trabalhar aí com o ET, com o cron, né, que são ferramentas que para o dia a dia do administrador também é muito bom, porque você automatiza, né, aquelas coisas que você deveria fazer todo dia. Então, se todo dia eu tenho que verificar o meu HD se ele está cheio, eu posso automatizar isso. Como? Crio um shell script que fará essa verificação e em caso do HD chegar a X%, ele faz um alerta para mim, né? Então, isso daí é uma das ferramentas que a gente vai ver que é super simples de criar. A instalação de programas, junto aí com os empacotadores da seção 11, né, a gente já vai começar nessa seção 11 a ver como é a instalação de programas. E na 13, nós vamos entrar mais a fundo aí de instalação de programas, o que pode acontecer na hora que eu estou fazendo uma instalação, que seria um fator de complicador, né? Os conflitos, como que a gente consegue resolver conflito. Estou tentando instalar um pacote, mas esse pacote é incompatível com o outro, né? E assim vai. Nós vamos estudar também como compilar, né? Então eu vou pegar um código-fonte e compilar ele na minha máquina para que ele tenha o melhor desempenho possível, né? Essa é uma das vantagens, você pegar o código-fonte e compilar, né? Aí depois chegamos aí na seção 14 e 15, que é Shell Script, onde nós vamos aprofundar mais em variáveis, laços, né? Execução, variáveis ambientais que ajudam a gente a simplificar a criação, né, de um script shell, o if, o while, for, e vai, né? Nós vamos ver nesse dia ou nesses 2 dias, dependendo do interesse seus, né, vários e vários truques, né,
do Shell Script aí para o desenvolvedor no dia a dia, né? É uma linguagem super forte, por quê? Porque além de tudo que ela tem dentro do próprio interpretador, né, você também pode usar qualquer comando que esteja instalado na sua máquina. Então, um Shell Script pode disparar comando Java? Pode. Ele pode disparar, recebe o retorno e faz uma outra função, pode interagir com o seu servidor proxy, pode interagir com o seu servidor de firewall, né, e assim vai. Né? É uma ferramenta, como eu diria, um canivete suíço. Né? A ferramenta para você facilitar, né, a maioria das suas funções do dia a dia. Gerenciando processos, né, também é uma aula até rápida que nós vamos ter, porque o gerenciamento de processos é razoavelmente simples, né, então será onde nós vamos ver aí como eu mato um processo, como eu vejo um processo, como eu entendo esse processo, se ele é um processo que está com mau funcionamento, se é um processo que está exigindo muito da máquina, aonde eu vou criar níveis também, né? Qual é a prioridade desse processo. Então nessa aula nós vamos estudar isso, né? Níveis de execução e System 5. System 5 é uma herança. Nós vamos ver aí durante o curso também várias outras heranças, né, de quem veio para trabalhar dentro do Linux. Esse caso aí dos níveis de execução e o System 5, isso veio de um estilo que era da SCO System 5, né? E ela tinha uma forma de iniciar os serviços quando a máquina era ligada e de desligar, que era muito interessante. Então, quem veio do SCO acabou trazendo esse estilo para dentro do Linux. Então, junto com isso, né, nós vamos ver aí coisas que foram trazidas da Novell, do Unix, do Unisys, da SCO, e assim vai, né? Tem muita coisa. Por isso o Linux acabou se tornando uma ferramenta cada dia mais fácil. Por quê? Porque dificilmente você vem de uma plataforma que não tem nada a ver com Linux. Mesmo que você esteja vindo do Windows, né? O Windows hoje, né, se tem alguém aí que é certificado, vai confirmar aqui, a maioria dos comandos de criação e administração de usuários é mais fácil você fazer no prompt do Windows do que fazer na tela gráfica. É mais fácil você criar um usuário, você administrar um usuário, dar permissão para ele ou coisas do tipo no prompt. E aqui nós vamos ver isso aí. Tá? Administrar um servidor Linux é, por vezes, muito mais fácil e rápido de ser feito no prompt do que nas telas gráficas. Tá? Fora também a questão que eu já falei, né? Se você trabalha numa tela gráfica, acaba que você fica preso a uma distribuição. E não é isso que nós queremos, né? Eu quero aqui que vocês vejam tanto o CentOS, como também podemos abrir uma máquina virtual e trabalhar também no Ubuntu, sabe? Para a gente ver que não tem mistérios, né? Quando você trabalha no prompt, você passa de uma plataforma para outra de uma forma bem tranquila. Tá? Ajustes aí de data e hora do sistema e servidores NTP, né? Isso é bem interessante, principalmente com redes mistas, né? Que eu creio que 100% das pessoas hoje que administram uma rede, tem uma rede que acaba sendo mista, que ela tenha máquinas Mac, máquinas Windows, máquinas Linux de todos os sabores. Então, assim, por vezes você tem um único sistema de autenticação e é necessário que exista um sincronismo de horas, né, do horário entre todas as máquinas para que o sistema de autenticação normalmente funcione. Né? Então, nós vamos ver aí os servidores NTP que vão atender isso. Trabalhando com módulos, né, essa parte do trabalhando com módulos, a gente já fez uma introdução nela no item 8, né, que é a manipulação de hardware e dispositivos. Aí nós vamos trabalhar mais a fundo com módulos do kernel,
né? Como que a gente carrega esse módulo, como que a gente compila, quais são os detalhes de uma compilação de um módulo para o seu kernel. Servidores SSH, né? Os famosos aí para quem está acompanhando o noticiário, né? Todo dia uma dor de cabeça com SSL, né? Nos últimos 2 meses nós tivemos bastante dor de cabeça. Então eu vou colocar aqui para vocês como não só configurar o servidor SSH, né? Mas também esses detalhes de SSL 3, do nível 3, que a gente está tendo que desligar dos servidores por questão de segurança, né? E outros detalhes aí. SSLog, que é o que eu sempre chamo para os alunos aí da nossa boia da salvação, né? Dentro do log do sistema, né? Que é esse syslog, na versão rsyslog, existem outros serviços, né? E o que acabou ficando eleito aí com a maioria dos sabores Linux foi o rsyslog, por ser uma ferramenta leve, ágil, com um nível de detalhe muito bom para quem está precisando de achar o que está gerando um determinado problema na sua máquina. Tá? Então assim, o rsyslog é isso, é a boia da salvação. Na hora que você tem uma pane na máquina ou um erro que você não entende o que está acontecendo, com certeza dentro do log, né, que seja o log do próprio serviço ou o log do sistema, que é o caso do rsyslog, ali dentro você vai ter uma pista para você descobrir o que está acontecendo de anormal, né? Vamos dar uma olhada aí no Apache, vamos ver como configurar, instalar, né, o Apache, levantar um site, né, colocar um site SSL, né, um site HTTPS no ar, né, e coisas desse tipo que nós vamos também ver aí. DNS Bind, que também é para quem vai trabalhar com Linux na administração hoje, é mais do que usado, né? Ou você está montando um simples servidor de nomes para sua rede interna, ou você acaba tendo que montar uma máquina mesmo que está de frente para a internet, né? Que será o seu servidor de nomes da sua empresa, né? Com um servidor Apache atendendo, né? Ali nele instalado o portal da empresa. Então nós vamos ter esse conhecimento, né? Para colocar essa máquina no ar, né? Até a questão aí, não muito a fundo, mas também a questão de segurança. O que nós temos que ver, né? O que nós temos que observar num servidor que está de frente para a internet, né? Então, vou dar algumas dicas aí de firewall também para vocês. E alta disponibilidade, nós vamos ver uma receita interessante de disponibilidade 24/7, onde nós vamos ter 2 servidores trabalhando, cada um atendendo em caso da falha do outro, né? Então é um esquema bem interessante. Se um servidor cair, o usuário nem percebe que o serviço caiu. Por quê? Porque a outra máquina instantaneamente assume essa função que foi parada porque o servidor caiu. Então nós vamos ver aí um esquema muito interessante de alta disponibilidade para compartilhamento de arquivos no Samba. Mas isso pode ser feito para outras coisas? Pode, lógico. Nós podemos usar aí esse mesmo esquema para qualquer serviço, né? Na hora que um cair, o outro está no ar. Então eu posso colocar um Apache, 2 máquinas, né? Tendo uma replicação em um HD que seja um HD de rede, né? Então nós vamos ver aí algumas coisas que podemos usar nessa jogada, né, de alta disponibilidade, que é sempre muito interessante, né? Por isso eu coloquei para fechar o curso esse ponto, né, esse tema, porque a gente vai ter que ter noções aí de shell script, de configuração. Então assim, é para fechar com chave de ouro essa jogada da alta disponibilidade 24/7, utilizando aí
algumas ferramentas que já estão no mercado há muito tempo, que é uma ferramenta muito madura mesmo, que a gente não tem menor dúvida aí que sejam excelentes. Nosso curso aí tem como principais, né, não que algum grupo tenha sido esquecido, né, mas os principais clientes, né, vamos colocar alunos, né, seriam o pessoal que é analista de rede, né, administradores de rede, administrador de sistema. Tenho tido também bastante pessoas, né, que acabam estão fazendo algum curso na área de TI e precisam de ter conhecimento em Linux, porque na universidade que ele está estudando tem, né? Pessoal que quer estudar e trabalhar com Firewall, né? Então, esse curso vai dar uma base para que ele possa montar um Firewall, para que ele entenda, né, como funciona uma rede, né? Então, é um degrau para se chegar lá, né? Não adianta você tentar fazer um curso de Firewall sem ter as noções que nós vamos mostrar aqui, ok? Bom, queria agradecer aí a todos aí, né, por a atenção que vocês deram, né? Desculpa aí se tivemos algum probleminha de áudio aí, mas como eu disse, seria interessante sempre dar uma olhadinha também em volume, coisas do tipo, para não ter saturação. Vamos ver durante a próxima aula, se tiver alguma coisa assim, a gente faz mais um ajuste, né? E queria saber, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de colocar aí para a gente poder demonstrar no curso, ou algo assim, também aceitando sugestões, como eu disse, né? Se dentro dessa grade, dessa ementa nossa, a gente puder ajustar para atender uma demanda, né, algum problema que você tenha numa empresa, por favor, coloque, que eu acho que vai ser interessante para todos os alunos também, né? Ok? Então é isso. Alguma sugestão, algum comentário? Ok. Vou mostrar aqui para vocês, só para que vocês conheçam aí como é a nossa plataforma. Vou mostrar agora, não um curso, né, mas vou mostrar a nossa plataforma, né, e nós vamos fazer alguma coisinha aqui, que é uma ferramentinha, né, um exemplo de como o curso pode nos ajudar, né, como administrador de sistemas. Vamos desenvolver um programa em Shell Script que nos informa via e-mail de qualquer queda de serviço em um determinado servidor, né, utilizando comandos do dia a dia e criatividade. Então, nós vamos agora dar uma passadinha no prompt para vocês verem aí como o desktop, né, como que a gente vai trabalhar, né? Qual a vantagem de CentOS para o Debian e o Ubuntu? Na verdade, Vitor, o CentOS e o Debian, e hoje também, né, o Ubuntu aí, eles se diferem mais por região no Brasil do que por qualidade ou desvantagem de cada um, tá? Quem está em São Paulo normalmente, né, trabalha com CentOS. E o restante, principalmente do Sudeste, trabalha muito com Debian, tá? Hoje o Ubuntu cada dia mais está conseguindo morder, né, fatia do mercado do Debian, né, e do Ubuntu, do CentOS. Mas assim, em termos de qualidade, hoje os três estão no mesmo nível, tá? Eu trabalho com empresas com todos as três distribuições, sendo que em termos de quantidade, não de qualidade, mas de quantidade, hoje servidores Ubuntu nós temos muito mais do que servidores CentOS e Debian, tá? Nessa ordem aí, Ubuntu, CentOS e Debian, né? O comando de uma versão para outra muda muito? Nem tanto, Carlos. Os comandos, principalmente os comandos do dia a dia, são idênticos
em todas as distribuições, tá? O que você vai ter normalmente é um diretório com um nome diferente, onde fica o arquivo de configuração. Isso é o que mais ocorre, tá? Mais do que comandos com sintaxe diferente, tá? O Adelino está confirmando aí o Ubuntu, né? É o que ele usa na empresa, né? Então, como eu disse, na ordem, né? Ubuntu, CentOS e Debian, né? Isso que está acontecendo. Cada dia o Ubuntu está tomando mais o mercado do Debian. Até o próprio Torvalds falou, né? Graças a Deus que nós temos o Ubuntu por ter facilitado aí a interface, né? Porque a interface do Debian ainda é uma interface mais complexa, né? O CentOS tem uma interface um pouco mais simples que a do Debian, mas o Ubuntu ganhou, né? Em usabilidade de todos os outros. A parte DNS, Fire, o banco de dados, todos Ubuntu. É isso aí. Assim, tanto máquinas físicas como máquinas virtuais na Amazon e aí vai, né, uma série de outras empresas, né, eu tenho me deparado cada dia mais com o Ubuntu, né, é o que tem sido mais comum, né. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no nosso desktop. Então eu vou startar ele aqui. Só um minutinho. Essa é até um teste meio de fogo, porque muitas vezes, né, nós temos problema justamente nesse instante aqui. Alguns alunos acabam tendo problema para ver a tela. Então é a hora que nós vamos ver se tem um Java aí querendo dar dor de cabeça pra gente. Então vou fazer um ajustezinho aqui. Tentar não estourar as bordas. Antigamente tinha algumas outras formas ali, mas esse aqui acabou sendo o que vigorou aí para todos os cursos. Todo mundo enxergando o prompt? Está visível para todos aí o prompt? Essa é o que normalmente ocorre, né? Para alguns o Chrome OS funciona perfeito e para outros o Firefox é que fica perfeito. Sempre assim. Depende do Java aí na máquina, tem algumas coisas que dependem da máquina de vocês. No mais, todo mundo enxergando? Vicente, Carlos, por mim tá bem quieto aí. Bom, eu vou aqui então, vamos fazer uma pequeno script que vai nos dar essa alerta, né? Caso o HD esteja chegando a um volume X de uso. Então são comandos, como eu disse para vocês, comandos que nós podemos usar em qualquer distribuição Linux, né? Como por exemplo df, né? O df-h ele me retorna justamente isso aí, ó, olha lá, na primeira linha lá, /dev xvda, é a partição no raiz, né? O tamanho dela 98 GB, está em uso aí 7 GB, 86 GB livre, então o uso dessa partição no momento é 8%. Então,
A partir desse comando, né, nós podemos fazer todo o nosso controle. Né? Então, eu vou fazer aqui, eu quero um df-vh do barra dev barra xvda1. Então, ele me retorna só essa linha. Eu não quero que ele mostre aquela linha lá de cima, o file size, aquilo não me interessa. Né? Então, posso usar aqui um grep, que é uma forma de fazer um filtro no que é mostrado, né? E eu quero que ele só me mostre o xvda1. Então pronto, já eliminou as outras linhas ali. Tá? Me interessa somente o percentual de uso. Então eu posso usar um outro comando, que é o awk, e vou pedir para ele me mostrar só a coluna que tem percentual de uso, que é a quinta coluna, né? Colunas aí são separadas por espaço nesse caso, né? Então tem a primeira do XVDA, 98 GB a segunda, 7 GB a terceira, 86 GB a quarta e quinta coluna 8%. Então, awk print $5, fecha chave, fecha aspas simples. Pronto. Agora eu fiz um filtro, né, que me mostra só a quinta coluna ali. Só que dessa quinta coluna eu não quero que ele me mostre o porcento. Por quê? Porque o porcento fica difícil de eu tratar na hora que eu estou fazendo cálculos. Então, para fazer cálculo, é melhor que eu trabalhe só com o número 8. Eu vou usar um outro comando aqui. Vou fazer um cut "-d" e vou cortar o porcento. Opa, vou usar então TR, né? TR, desculpa, TR "-d" o porcento. Não o cut, e sim o TR. TR "-d" por cento. Então agora tem o número 8. Então, se eu pegar essa linha aqui e alimentar uma variável, eu posso fazer uma comparação. Crio então um script shell que vai fazer uma comparação para mim e alertar caso isso aqui chegue, por exemplo, a 98%, eu quero que receber um e-mail. Então, vamos transformar isso em um script shell. Vou pegar aqui tamanho hd.sh. Fazer um eco aqui, ó. Abro aspas. O que eu estou fazendo aqui? Um redirecionamento de saída. Então, ao invés de jogar na tela, eu redirecionei para dentro do arquivo tamanho. Então, vamos editar esse arquivo, está lá, ó, df-h, exatamente a linha que estava na entrada. Só que Shell Script, durante o curso eu vou explicar com mais detalhes, mas ele deve sempre começar especificando qual é o nosso interpretador. Então ele começa com essa linha, /bin/bash. E como eu disse, eu preciso que o resultado disso, né, dessa linha, entre para dentro de uma variável para que eu possa fazer uma comparação, para que eu possa trabalhar, né, com esses valores. Eu não quero ter que ficar lá olhando toda vez que eu executar o comando, eu quero que o próprio script me dê esse retorno, né, já via e-mail. Então ele vai definir se chegou ou não no percentual que eu falei. Então aqui eu vou criar um uso, é uma variável, né? Então o uso é igual a execução, posso executar assim ou executar de uma outra forma que eu vou explicar durante o curso, que é uma forma mais segura, né? Mas vamos fazer assim por agora. Então o retorno que nós vimos lá no prompt, ele agora entra para dentro da variável uso. Então se eu falar aqui, ó, echo $uso, eu vou estar vendo o conteúdo da minha variável. Ok? Vamos ver aqui se funciona. Vou fazer dar uma permissão de uso para esse arquivo, esse nosso novo comando, e vou executar ele. Olha lá, ele me deu esse retorno aí, veio
tudo. Deu um probleminha dentro do nosso script. Não era para ele ter feito isso. Por quê? Faltou aqui, ó, o $5. O eco, na hora que ele julgou, como eu usei aspas duplas para poder salvar a aspas simples, essa que está antes do print aqui, ele executou o $5, achando que ele dentro seria uma variável, e ele estava vazio. Então, nós vamos ver esse uso, né, de aspas simples, aspas duplas, tudo, né, durante o nosso curso. Aqui, vou executar ele agora novamente. Pronto. Agora sim. Agora ele fez o corte e me mostrou a quinta coluna. Voltando aqui no VI. Então, vamos ter que fazer o que agora com esse resultado? Fazer um teste. Um teste no Linux, né, dentro do script shell, é 2 colchetes ali, né? O que tiver aqui dentro nós vamos testar. Então, eu quero fazer o seguinte. Se a variável uso for igual ou maior que 8, é para ele me dar uma mensagem de erro. Então, igual ou maior que 8, aí ele tem que fazer alguma coisa. Eu posso fazer dessa forma aqui, né, usando o II para simplificar, ou eu posso fazer da forma mais usual nas linguagens, né? Põe um if aqui, se que às vezes vocês não estão muito acostumados, então vou colocar se variável uso é igual ou maior que 8, então eco maior. Como é uma única palavra, eu não preciso de colocar entre aspas. Fi. Vamos ver se isso vai executar, se nós vamos ter algum problema. Tivemos, ó, menos é que eu coloquei EG. Limpar aqui, pronto, maior. Por quê? É 8, né? Eu falei que se for igual ou maior que 8, para ele me dar um alerta. Então, isso aqui, ó, é só eu trocar o eco maior para o mail, né? Mail para atosramos@gmail.com, com um arquivo que tenha mensagem, alerta, .txt, e aí ele vai me enviar um e-mail, né, informando que meu HD está com 8% ou acima de 8%. Se eu quero que seja 98%, como eu tinha falado, é só eu adicionar um 9 aqui. Então, 98%. Caso chegue a 98%, eu vou receber um e-mail de que meu HD está estourando. Então, essas simples linhas aí, né, que a gente ainda pode simplificar isso mais ainda, né, ela é o bastante para me dar um alerta se minha máquina vai estourar. Isso é excelente, né? Com ela, eu posso também tomar algumas providências. Digamos que eu quero que, no caso de chegar a 98%, eu sei que na minha empresa não precisaria de ter arquivos de música no HD da empresa. E tem gente que, é lógico, né, sempre no servidor de arquivos, acha que o servidor de arquivos é dele, né? E quer guardar ali vídeo, música, quer colocar tudo lá dentro. Então, eu posso colocar uma ação nesse script de, se chegar a 98%, para que ele faça que ele vasculhe o HD, localize arquivos do tipo AVI, por exemplo, e remova. Então, assim, ele não precisa de ser somente um arquivo de aviso, né? Ele pode ter suas ações também, ele pode tomar também as ações. Mas esse arquivo aqui, se eu tiver que executar ele na mão,
né? Igual nós fizemos aqui, ó, ele fica inviável. Aí uma outra coisa que nós vamos estudar, né? Que é o cron tab. Se eu fizer aqui um cron tab -E, eu vou criar um arquivo, né? E aí eu tenho uma série de editores, né, que eu posso usar. Vamos colocar aqui o 4, que é o VI, né, já que eu gosto. E nesse cron tab eu posso falar com ele de quanto em quanto tempo eu quero que ele execute. Digamos que esse é de fato o servidor de arquivos da empresa. Então é interessante que ele seja executado no mínimo, né, de hora em hora. Então aqui, ó, já tem a forma como eu devo colocar. Eu quero o minuto, a hora, o dia do mês, o dia da semana e qual é o comando. É isso que está aqui, ó. M de minuto, H de hora, dia of month, né, o dia do mês, o dia da semana e qual é o comando que eu quero que seja executado. Então, eu quero que todos 0 minutos e a toda hora, né, então toda vez que virar uma hora inteira, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, e assim vai, ele vai rodar para mim. E também que isso seja de todos os dias do mês, de todos os meses e de todos os dias da semana. Eu quero que ele rode o comando. Aí eu posso colocar aqui, ó, bash. Poderia ser até um outro interpretador mais simples, que é o shell, /root, tamanho, underline hd.sh. Pronto. Então, a toda hora, esse comando será executado. E isso, né, caso a máquina chegue a 98%, ele envia para mim um e-mail. Ok? Então, é muito simples, né? Uma ferramentinha desse tamanho te resolve. Ah, mas tem ferramenta no mercado que faz isso? Sim, tem. Aí nós temos os Zabbix, nós temos uma série de outras ferramentas que fazem isso. Mas até você instalar ela em todos os seus clientes, às vezes é mais interessante que você tenha uma pequena ferramenta para colocar lá, para que você não dependa, né, que seu cliente faça a instalação, né? Então, isso é bem interessante. A Vanessa, né? Ato só uma pergunta referente à ferramenta usada para a transmissão dessa aula. Sou usuário Linux e essa ferramenta não funciona em... Eu estou com a tela no meio aqui. Não funciona em lib do Flash versão 11, somente na última versão 15. Para o Mac Windows tive que usar uma máquina Windows para te dizer isso. Esse é a dor de cabeça não só dessa sala aqui, tá, da GVO, mas de todas as salas que tem no mercado. Tá? Eu estou tendo que trabalhar aqui, por exemplo, dentro de um Windows, né, e o que vocês estão vendo aqui é o Chain Center, né? Vou baixar aqui para vocês verem. É o Chain Center, né? Que é uma ferramenta Windows para que eu possa acessar o prompt, né, dos meus servidores que estão dentro do Chain. Então essa daí é de fato uma limitação, né, dos desenvolvedores de ferramentas para salas de aula online, né? O Adelino falando que fechou e abriu e aí apareceu. Isso ocorre direto, tá? Durante a aula eu sempre peço para o pessoal me dar retorno. Às vezes tem uma hora ou outra o seu flash resolve dar uma pirada e eu mudei o slide e um ou outro aluno não vê o slide que mudou. Aí é só me dar um toque que eu volto no slide anterior e vou no da frente e pronto. Aí atualiza o seu flash. Tá? Isso aí ocorre também durante a aula, mas é coisa contornável, simples demais, né? Vanessa, nos navegadores Firefox, Chrome ou Opera para Linux Fedora 14 ou até mesmo para devs não rola. Às vezes
teria que fazer uma instalação aí de uma maquininha virtual com, nem que seja um Windows 98 para a gente poder ter esse compartilhamento aí mais tranquilo do desktop, né? Bom, então é isso, turma. Valeu, então, viram como é simples aí o Shell Script e como ele é poderoso, né? Com dois comandinhos aí praticamente, nós temos um alerta aí que vai nos tirar dor de cabeça, né? O Adelino está informando para a Vanessa, né, que ele está utilizando o Ubuntu 14.04 provavelmente, né, e que ele está conseguindo ver. A questão, gente, é que normalmente uma das diferenças, né, que o CentOS tem em relação ao Ubuntu, né, e assim, em ordem, né, vamos colocar aí na sequência dos três que foram levantados aqui, né, o Ubuntu está sempre na última versão, né, ele está sempre o último kernel, né, sempre assim na ponta. O Debian fica um pouquinho para trás e o CentOS sempre com o pé bem atrás, né, ele tenta do tipo assim, só depois que todo mundo falar e que ele testar muito é que ele faz uma alteração de kernel ou coisa do tipo, tá? Então é sempre assim, tá? Fedora, CentOS e Red Hat sempre tem uma versão de kernel bem anterior aos outros dois. O Rodrigo, esse Chain Center é uma aplicação para se conectar a um servidor Chain Server? Exatamente. É a aplicação que você roda, né, no lado Windows, né, para fazer a conexão do seu servidor Chain Server. Ok, então, gente, vamos então, segunda-feira, nos encontrarmos e começar essa farra aí que será, que vocês vão ver que é bem interessante, é bem divertido, né, aprender o Linux. Ele tem muita e muita coisa aí que a gente vai tentar simplificar o máximo para vocês, para deixar a coisa no mais tranquilo possível, né? Então é isso, acho que valeu por hoje, passou aí uma hora de uma forma bem rapidona aí, né? Principalmente na hora que a gente põe a mão na massa, você vê que os últimos 30 minutos, né, a gente estava aqui, escrevemos e explicamos essas 3, 4 linhas aí e já foi assim, meia hora embora, né? É muito prazeroso na hora que a gente está aprendendo e para mim muito prazeroso ensinar, né? Então é isso, turma. Agradeço a todos vocês, né? Espero que estejam aí na segunda-feira e tragam as dúvidas. O esquema que eu falei aí nós vamos repetir também na segunda, né? Que é interessante prestar atenção, depois ver a aula gravada, porque eu gravo a aula e disponibilizamos a aula gravada aí para vocês, né? Então, tira a dúvida enquanto nós estamos online, pratica depois e na aula seguinte traz as dúvidas para a gente, ok? Então foi um prazer, nos veremos então segunda-feira às 19 horas, né, me parece. Eu agora fiquei na dúvida do horário, mas a gente se vê no dia 10. Um abraço para todos e boa noite, bom descanso para vocês.